Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesse dia 6 de março. Que a graça do Senhor venha sobre a sua casa. Aleluia. Orar não é apenas repetir palavras, mas confiar que somos ouvidos por um Pai atento. Em cada tempestade, orar foi refúgio e direção. Palavras da Neila Silva. Orar, o poder da oração. E hoje, por acaso, eu acordei com este louvor. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. O melhor de todas as coisas, falar com Deus. Sentar ao lado do Pai e conversar com Ele. E contar para Ele as tuas dores. Contar para Ele o teu sofrimento. Contar para Ele os teus medos, as tuas derrotas, contar para Ele os teus anseios, contar para Ele os teus sonhos, contar para Deus tudo aquilo que você está vivendo, expor ao Senhor. Ele sabe, mas Ele espera que nós tenhamos este momento de oração. E o que este momento de oração vai trazer para mim e para você? Relacionamento. Vai trazer um momento de relacionamento, vai trazer um relacionamento contínuo. Por isso a necessidade de estarmos orando todos os dias, para que tenhamos esse relacionamento com Ele, para que tenhamos esse relacionamento com o Pai. Então que nessa manhã eu e você possamos nos entregar e não repetir palavras, mas entender que somos ouvidos por um Pai atento. A palavra do Senhor vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem seus ouvidos para que não possa nos escutar. Então que nessa manhã nós tenhamos a certeza que Deus está atento a nosso clamor, está atento à nossa petição, está atento à nossa necessidade. Mas e você? Tem clamado, tem orado? Tem colocado na mão do Senhor esta tua petição? Tem colocado na mão do Senhor esta tua necessidade? Pois é necessário. Precisamos entregar a Deus todos os dias, todas as manhãs. É difícil. A dificuldade maior de ser cristão é a disciplina na oração, é a disciplina nessa busca do relacionamento. É a disciplina nessa busca com o Pai. A dificuldade de ser cristão não é se afastar das coisas que não provêm de Deus. A dificuldade de ser cristão é manter este relacionamento aceso, firme, fiel. É manter este relacionamento, manter esse comprometimento de disciplina com Deus. Então, nessa manhã, que eu e você possamos ter essa parte com o Senhor, possamos ter essa disciplina de tempo benéfico com Deus, de tempo maravilhoso com Deus, de tempo frutífero com Deus, porque cada vez que estamos na sua presença, cada vez que colocamos a nossa vida nas suas mãos, estamos recebendo algo sobrenatural da parte de Deus sobre nós. Orar resolve. Esta é a palavra da Neila Silva. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tome aí a sua bússola diária. Aleluia. O seu livro primordial na vida, que vai se encontrar hoje no livro de Ruth. Ruth. Esse livro histórico. Essa mulher maravilhosa que do nada, diante da tragédia, diante da adversidade, diante de tudo aquilo que ela viveu, diante da perda, ela recebe tudo, ela recebe muito, ela recebe o seu nome escrito no livro sagrado, ela recebe também ser a descendência, ser a ascendência de Jesus. Eita glória! E ela não esperava nada, mas Deus já tinha programado tudo. Deus já tinha escrito tudo. Aleluia! Esses dias aí eu já estive fazendo um café com palavra nesse mesmo
capítulo. Mas hoje o Senhor me deu algo um pouquinho diferente. Vamos lá? A palavra do Senhor se renova todos os dias, né? Ruth capítulo 2, versículo 11 vai dizer assim: E Boaz lhe respondeu dizendo: Bem me contaram detalhadamente o quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe a terra nativa, e vieste para o meio de um povo que dantes não conhecias. Que o Senhor Jeová te retribua o teu feito, que o Senhor Jeová, o Deus de Israel, te abençoe com farta recompensa, porque vieste te refugiar debaixo de suas asas. Oh, glória! Aleluia! Eu recebo essa palavra nessa manhã. Levanta sua mão aí, recebe essa palavra nessa manhã. Se refugiar debaixo das asas do Altíssimo é o melhor lugar que você pode estar diante de qualquer adversidade, diante de qualquer perda, diante de qualquer situação. A palavra vai dizer que Boaz respondeu a Ruth, quando ela pergunta para ele por que ele está agindo de tanta benevolência com uma mulher que não é nem serva dele, com uma mulher estrangeira que ele não a conhece, porque nós vemos que ela ia para o campo trabalhar, que ela ia colher as espigas para o sustento dela e da sua sogra, e Boaz a observa, e então Boaz começa a usar de benevolência, manda os seus homens tomarem cuidado, prepararem que deixasse espigas caírem, prepararem água para que ela pudesse beber e cuidasse dela. Então ela foi observada pelo homem que era o dono, né, o proprietário daquele lugar. Ela estava sendo observada. Porque me contaram detalhadamente, diz ele para ela, o quanto fizeste a tua sogra. Gente, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca na nossa vida é que tem sempre alguém falando da gente. Tem sempre alguém falando algo da gente. Agora, o que eles estão falando de você? Qual é a história que você está deixando para trás? Qual é a história que você está vivendo? A palavra do Senhor vai dizer que nós somos um livro a qual o mundo lê. E se nós somos esse livro, qual é a história que você está contando? O que você está deixando? Porque há pessoas que deixam para trás dívidas, contas para pagar, maus tratos, brigas, explosões, loucuras, pessoas sem domínio próprio, pessoas sem entendimento, tolices. E aqui nós vemos que Boaz vai dizer para Ruth que me contaram detalhadamente. Veja que alguém veio contar para Boaz em detalhes, nos mínimos detalhes. Alguém veio contar para Boaz nos mínimos detalhes as coisas boas que Ruth estava fazendo. Nos mínimos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que sabe nos detalhes. E Ele também recebe as informações nos detalhes. Então não adianta nós fazermos grandes coisas boas e os detalhes serem maus. Porque é nos detalhes que também eles vêm contar. É nos detalhes que eles também vêm expor a nossa vida. É nos detalhes. Então, aqui nós vamos ver que Boaz sabia da vida de Ruth nos detalhes. Contaram para ele nos detalhes, detalhadamente, o quanto fizeste aqueles que estavam à volta dela, ou seja, sua sogra, o como ela tinha agido diante da adversidade, de quem ela tinha se afastado diante do momento difícil e seguido para um povo que não conhecia. Ela seguiu um destino, um chamado. Ela seguiu algo além daquilo que era esperado.
tanto Noemi falou para ela no meio da caminhada. Volta para a casa dos teus pais, porque você ainda tem possibilidades de casamento e eu não tenho mais filhos para você casar. Noemi não sabia, mas ela permaneceu naquilo que ardia o seu coração, cuidar da sua sogra, fazer o que era certo. Ela tinha criado um amor por aquela mulher. Elas tinham se entrelaçado diante da adversidade, diante da dor, porque no momento de dor, no momento de luto, no momento de aflição, há sempre alguém que você vai se apegar, há sempre alguém que vai estar entrelaçado com você, há sempre alguém que você vai ter como apoio, um apoio moral, um apoio emocional, um apoio a qual você pode chorar sem ser parada, porque muitas vezes a pessoa vive um luto e tem sempre aquele desavisado que chega dizendo para você sair dali, para você vencer aquilo ali. Mas no tempo do luto, ele é um tempo a qual nós não temos tempo, é um tempo a qual nós não temos respostas, é um tempo a qual nós não sabemos o que estamos sentindo. E tudo que a gente precisa é de acolhimento e de compreensão. Então nós vamos ver que Ruth e Noemi, elas se entrelaçaram na dor, elas se entrelaçaram nos momentos difíceis, elas se entrelaçaram, elas se uniram como mãe e filha, como sogra e nora, elas se uniram de uma forma sobrenatural para seguir um novo caminho. Elas se uniram sem nada, somente vamos voltar para a casa do pão. Elas voltavam para Belém, que é chamada Casa do Pão. Vamos voltar e vamos ver o que tem lá, porque parece que lá tem comida, parece que lá tem alimento, parece que lá tem algo que pode nos sustentar. Então vamos voltar para a Casa do Pão. E a palavra vai dizer que nós conhecemos muito bem essa história. Uma delas volta para trás, que é a órfã, mas Ruth, ela segue o seu destino, ela segue o seu caminho, ela segue o que era certo, ela faz o que era certo. Por isso que vieram contar detalhadamente sobre a vida de Ruth, porque quando você faz o que é certo, quando você faz o que é designado por Deus, quando você faz aquilo que Deus quer que você faça, vai chegar o momento que alguém vai vir contar detalhadamente a tua história. Alabassuri andarai. Alguém vai contar detalhadamente a tua história e você vai se reerguer. Jesus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai te erguer no meio da cega. É Ele que vai te fazer brilhar no meio da cega. Entre outras tantas servas, entre outras tantas mulheres que colhiam naquele lugar, que estavam anos e anos trabalhando ali, Boaz nunca teve nenhuma dessa atitude de ir falar e disse: eu conheço a tua história, porque me contaram detalhadamente. E ele ainda disse: que o Senhor te retribua o teu feito, que você fez o melhor que você deveria fazer na vida, que é se refugiar debaixo das asas do Altíssimo. Refugiar-se debaixo das asas do Altíssimo é saber que tem um remidor para a tua história. Refugiar-se debaixo das asas do Altíssimo é entender que existe uma promessa sendo cumprida, uma promessa que está sendo cumprida na tua vida. Refugiar-se debaixo das asas do Altíssimo é não ultrapassar o tempo delimitado por Deus e entender que a tua história tem um significado e que entrelaçar-se com alguém na hora da dor é o que Deus quer de você e transformar-se naquilo que o Senhor falou que você seria, seguir em oração, seguindo naquilo para aquilo que o teu coração tem falado. Que Deus abençoe você e que essa manhã seja repleta de bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus.